Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus, e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abrão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações.
Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe disse: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo. Farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Gênesis 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Darei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse.
Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada de leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda, por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Então continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falar somente mais esta vez.
E se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 10. Quando Abraão acabou de falar, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Gênesis 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si, e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens, e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam ao lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade?
e nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embriagá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas, até ao dia de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim, e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas, e os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que é isso que você fez conosco?
Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão: o que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: a minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: dei 1000 moedas de prata ao seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.